Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer mais uma revisão, tá? Hoje os conteúdos de ciências e geografia. Lembrando que cada um desses conteúdos são escritos num caderno diferente, tá? Revisão de ciências no caderno de ciências, revisão de geografia no caderno de revisão de geografia. Vamos lá, marque X nos maus condutores de energia. Gente, os maus condutores são aqueles que têm dificuldade, tá? De deixar passar a corrente elétrica. Vamos lá. Qual dos gases que compõem o ar é responsável pela fotossíntese das plantas? Lembra que a gente está estudando, né, a respiração das plantas, a respiração dos seres vivos. O que acontece? Existe uma troca de gases entre o ser humano e entre as plantas, né? Vocês vão falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Vocês vão ver aí quais são os gases que compõem, né, o ar. E depois vocês vão dizer qual deles é responsável pela fotossíntese da planta, tá? Ele auxilia na fotossíntese. Sem ele seria impossível, né, que acontecesse a fotossíntese. Então vocês têm que dar uma lembrada nessa atividade. O que é eletricidade? Como podemos percebê-la? Se não tiver no livro, pode ir no dicionário e descobrir. O que é eletricidade? Você vai me dizer aí. Vamos lá, revisão de geografia agora. O que é hidrografia? Hidrosfera. Desculpa, pessoal. O que é hidrosfera? Vocês vão colocar aí, tá? Por qual razão os gases que formam a atmosfera ficam retidos, né? Por que eles ficam, de certa maneira, presos à Terra? Tem algum motivo, né? Então, vocês vão colocar aí, né? O porquê que isso acontece. E o último, agora em geografia, vocês vão escrever em ordem o nome das principais camadas da atmosfera. Gente, tenta dar uma gravadinha nisso aí, tá? Na ordem certa aí das camadas da atmosfera, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos na hora de fazer os exercícios, tá, meus amores? Façam sim, tá? O que a tia Mariana tá pedindo para vocês fazerem. Não deixem de fazer as atividades não, pessoal. Tá? É importante que vocês tenham esse cuidado na hora de estar fazendo os exercícios bonitinho, né? Pra gente não se perder propriamente, né? Pra não ficar aquela coisa assim, sabe? Os exercícios para fazer, o caderno embolado, porque a organização, manter a organização faz com que vocês consigam aprender melhor. Lembra o primeiro dia de aula que eu já cheguei na sala e falei, gente, na hora que eu tô explicando, eu não gosto que ninguém sente como se estivesse caindo na cadeira. Eu não gosto que fique prestando atenção em outra coisa. Peço para tirar o lápis, a borracha da mão. Por quê? São coisas que a gente sabe que tira um pouco da nossa concentração na hora de aprender. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer esse seguinte aí que eu tô explicando a vocês. Tirar tudo que possa tirar a nossa concentração. Né, ficar longe de tudo aquilo que possa estar despertando na gente uma curiosidade que não seja dever no momento que a gente está fazendo a atividade. Né? É uma boa maneira de aprender melhor. E também a disciplina, né? É muito importante. Agora aí, a gente vai estar para o livro de história, para o livro de reforço de história, tá? O que acontece? O que eu fiz aí, né? Eu coloquei para vocês fazerem, tá? A atividade no livro de história. Por quê? Essa atividade a gente ainda não fez. Então, são pouquinhas páginas, tá? É só sobre o que a gente vai fazer na nossa avaliação. É só pra gente não ficar depois com página para fazer. Então, tá escrito assim, ó, lá na página 69. Escreva a resposta a cada uma das perguntas. Vamos lá. Letra A. Em que lavouras os negros trabalhavam como escravos? Era lavoura de quê, gente? Que eles trabalhavam. Vocês vão colocar aí, tá? Letra B. Aqui no Brasil, onde era praticada a culinária africana? Aonde que eles faziam os pratos típicos da culinária africana na época que eles eram escravos? Na Casa Grande? Era nos bares? Era onde? Vocês vão colocar aí, ó.
Pesquise e escreva como era feito o cuscuz na África, tá? Vocês vão dar uma pesquisada então, tá bom? Cuscuz na África, como que ele era feito. Número 2. Pesquise e marque com X os animais que faziam parte da alimentação do povo africano. São animais, né, que vivem na África, tá? Vocês vão dar um exemplo, tá bom? 3. Pesquise em livros, revistas, jornais, imagem, né, da culinária afrodescendente. Depois colhe as abaixo. Gente, nessa atividade, quem não tiver como pesquisar, imprimir a imagem, pode estar desenhando, tá? Só colorir bem bonito que a tia Mariana ela vai estar aceitando, tá bom? Não é porque vocês não têm a imagem que não é para fazer atividade. Fiquem tranquilos em relação a isso. Porque é o que eu sempre falo, o que importa sempre vai ser, né, o fazer, esse fazer de vocês, esse fazer de se preocupar em sentar, né, fazer o exercício, fazer de verdade, né, a atividade. É o que me deixa muito feliz em saber do esforço de vocês. Então, pessoal, é isso, tá? Então, aí esse conteúdo aí é do Brasil, África de todos, né? E vocês façam aí as atividades. Mais tarde, eu vou estar mandando a correção de todos os exercícios, né? Tudo bem bonitinho para vocês fazerem a correção, tá? Não deixem de corrigir hoje não, tá? Amanhã é nosso simulado, então a gente precisa ter isso aí corrigido no nosso caderno, tá bom? Em relação à fonte para vocês fazerem pesquisa, livro e videoaula, tá? A videoaula que a gente trabalhou na sexta-feira, tá bom? Essa atividade aí vocês vão usar fazendo as videoaulas. Vai lá no meu canal no YouTube, dá uma pesquisada, tá? E vocês vão dar uma olhada aí aonde vocês vão escrever cada resposta. E essa aí também tem bastante atividade de pesquisa. É bom vocês realmente realizarem, gente, essas pesquisas, tá bom? Então, agora, nós vamos, né, para a próxima página. Número 4. Escreva como eram feitas as técnicas de cocção, cozimento, indicadas a seguir, né? Vocês, gente, podem pesquisar na internet, tá? Essa parte aí. Porque lá no livro não tá escrito isso, tá bom? Isso, então, é uma atividade de pesquisa. Então, ó, como que eram feitos os assados e grelhados, né? Eles faziam aonde? Os alimentos defumados, né? Defumado, ele tem um processo no qual ele faz. Então, vocês vão explicar como que eles eram feitos. E como era realizada a conservação de carne, né? Nas senzalas. Como é que eles faziam para conservar a carne, para conservar os alimentos? Não tinha geladeira nessa época, então a gente vai ter uma noção aí de como eles faziam. Número 5. Marque um X nas respostas corretas. O povo brasileiro é a mistura de culturas diferentes, povos diferentes e necessidades diferentes. Tá certo? Tá errado? Próximo. O povo brasileiro é formado apenas pelos indígenas que aqui viviam antes dos portugueses chegarem. As 3 raças que deram origem ao povo brasileiro são negra, branca e indígena, certo ou errado? Agora tá pedindo, número 6, para a gente sublinhar as alternativas verdadeiras em relação à África, tá? Letra A. A África é um continente grande e está dividido em vários países. Verdade ou mentira? Letra B. A África é um pequeno continente dividido em diversos países. Vamos lá. Tá certo? Tá errado? C. Todos os países que compõem o continente africano possuem os mesmos costumes e as mesmas línguas? Vocês vão me responder. Letra D. A África é um país muito grande dividido em vários estados. E aí, tá certo ou errado? Cada país da África tem povos, costumes e línguas diferentes. Será que essa informação aí tá certa ou tá errada, gente? Vocês vão me dizer também, tá? Assim, vocês vão sublinhar.
tá? O que que é sublinhar? Passar o lápis assim embaixo. A África é um grande continente dividido em 54 países independentes, tá? Escolha um desses países e pesquise o que se pede. Então, gente, essa daí não tem nem como a tia Mariana corrigir, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa individual e de resposta pessoal, tá? Lembrando que eu trabalho muito essa questão aí da resposta pessoal de vocês. Vocês precisam entender, né, de uma vez por todas, que é necessário que vocês façam resposta pessoal para trabalhar essa questão aí do senso de vocês, do que vocês acham, como vocês pensam, porque aprender isso, você aprende quando você entende aquilo que você está errando, né? E é como eu sempre converso com vocês, a importância, né, de errar para aprender. É muito importante você descobrir, né, o mecanismo do erro para chegar à aprendizagem. E nessas horas que você tem que responder uma pergunta oral ou responder uma pergunta assim de opinião própria, você acaba exercitando esse senso. Tá? Agora vamos aí para a página 71, tá? A página 71 tá falando da influência negra no Brasil, tá bom? Número 1, pesquise e descreva, você vai pesquisar e vai descrever nas linhas abaixo a relação entre a música e a literatura nos ritmos vindos, né, da cultura africana. Música, literatura, né, quer dizer o quê? Fala um pouco dessa relação das coisas escritas, dos sentimentos, das coisas que eles acham com a música. Os africanos, eles têm uma cultura muito rica e eles têm um hábito de se comunicarem, de se expressarem através da música. Eles usam a música para expressar até mesmo, né, a sua literatura, que é o que eles vivem, né? Eles contam histórias através da música, né? Número 2. Você vai escolher um dos ritmos e uma das danças trazidas pelos negros africanos para o Brasil. Em seguida, você vai pesquisar e vai escrever, né, abaixo a história e uma característica dessa dança. Depois você vai ilustrar por meio de imagens pesquisadas em livros e revistas. Lembrando que, gente, ai, tia, eu não tenho revista, não tenho jornal. Beleza. Tia Mariana sempre tá aqui para entender vocês. Não precisa, né? Façam desenho, não tem problema. Número 3. Pense em seu cotidiano. Que elementos, né, do legado africano fazem parte do seu dia a dia? O que você usa no seu dia a dia, né? Não, que elementos não fazem parte, mas você gostaria que fizesse? Por quê? Tem alguma coisa que você gostaria, né? Uma comida, alguma coisa que você gostaria que fizesse parte do seu dia a dia? Você vai colocar aí. Eu queria que no meu dia a dia fizesse parte a feijoada, que eu como toda hora. Número 4. Observe os instrumentos a seguir, depois circule aqueles que encontramos com frequência nos movimentos afrodescendentes. Gente, são 3 instrumentos, tá? Que vocês vão circular. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Aí vocês vão fazendo aí, ó, a atividade, né? Essa atividade sobre os negros, gente, ela é importante. E assim, tem um nível de importância muito, muito grande para vocês aprenderem, né? Um pouquinho dessa cultura, um pouquinho de como que tudo funciona. Isso é muito bom, tá? Eu tô muito feliz de estar trabalhando, né? Essa questão aí da influência negra no Brasil, essa questão de ressaltar mesmo a importância desse povo, né? Para a nossa cultura, né? É tão bom saber que eles têm um papel importantíssimo, né? Na nossa formação, né? Formação cultural. A cultura negra é uma cultura muito rica, que a gente tem que valorizar muito, porque ela faz, né? Ela faz parte da cultura também brasileira. E isso é muito, 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 muito bom. Chegar a essa conclusão, né? De que essas culturas se misturam e formam a nossa cultura. Nossa, é uma delícia pensar nisso. Dá até assim, a gente fica bem empolgado em pensar nessa questão aí, tá? Então vocês vão fazer a atividade bem bonitinho, né? No livrinho de vocês, sempre tentando dar o melhor letra, melhores respostas, tudo de melhor. Tá bom, então. Agora a gente vai terminar um pedacinho da influência negra,
tá? E depois vai falar da exploração infantil. Leia os nomes a seguir, número 5, página 72, e classifique, né, escrevendo nos círculos C para o que era utilizado pelos escravos vindos da África, como cosméticos, T para o que eles usavam ingredientes típicos na culinária, R para o que era usado como remédio e N para aquilo que os escravos africanos não gostavam, tá bom? Que eles não tinham hábito de comer, é uma comida, tá? Vamos lá. Banana, melancia, coco, azeite, ovo e galeto. Pra quem não sabe o que é galeto, galeta é frango na brasa, aquele frango que a gente compra no domingo, que fica girando, 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 que a gente chama de frango de padaria. É isso aí, tá, gente? Aqui, os africanos conheceram o milho e passaram a utilizá-lo na preparação de pratos. Vocês vão pesquisar aí. Pode ser 3, 2, tá? Não tem por que ser um monte, não. Pode ser só isso, tá bom? E vocês vão aí, né, colocar, né, o nome de pratos feitos à base de milho. Gente, eu fui ler agora. Então, são 5 pratos. Tem que colocar 5 pratos. Pesquisem e coloquem aí 5 pratos da culinária africana que foram começar a existir depois que eles vieram para o Brasil e tiveram esse contato aí com o milho, tá bom? Milho normal. Ainda na página 72, a gente vai falar da exploração infantil. A gente já falou um pouquinho, né, no livro, a gente vai falando sobre isso, é uma coisa também muito grave. Tá mandando vocês pesquisarem e escrever abaixo ações, né, de âmbito nacional. Então, coisas que foram feitas, né, nacionalmente e internacionalmente que lutam, né, para que não haja erradicação, é para que não haja, né, o trabalho infantil. Vocês podem falar sobre leis, podem falar de alguns políticos que defendem determinadas ideias e colocar aí, tá bom? É isso que eu quero que vocês coloquem. E também em relação à questão internacional, aqui determinadas autoridades acham sobre isso. Número 2, confeccione no espaço abaixo um cartaz contra o trabalho infantil. Ilustre e utilize frases que chamem a atenção da população para a gravidade da situação. É uma questão bem complicada. Façam um cartaz assim, dizendo não a esse tipo de coisa, gente. Pode ser, tá? Número 3. Você já viu pessoalmente, né? E, gente, eu passei a página não tinha passado. Então, vamos falar então, vamos continuar abordando esse assunto da exploração infantil. Como eu sempre falo, já falei várias vezes, explorar uma criança não é botar a criança para trabalhar no ambiente que ela vive, não, tá? Quando você lava um prato, arruma uma casa, cuida de alguma coisa para sua mãe não está te explorando, sua mãe está fazendo valer o direito dela como mãe, né, de te ensinar o melhor para que quando você cresça, você também seja um cidadão de bem e dê o seu melhor, tá? Então não é bem disso que a gente está falando, a gente está falando mesmo dessa questão do trabalho infantil, tá? Agora que passou então para outra página. Então, gente, você já viu, né, pessoalmente ou em propaganda a criança trabalhando? Você vai dizer aí, você vai desenhar a cena que você viu. Gente, se você não viu, não precisa desenhar nada. Escreve aí no cantinho pra mim assim, não vi, nunca vi na rua. Mas assim, acho um pouco impossível, porque na maioria das vezes a gente sempre se depara com esse tipo de situação. No outro dia aconteceu um caso, deu acabar dando acho que 20 ou 15 reais pra uma moça, porque ela tava, sabe? Vocês sabem que eu tenho Alisson. Eu passei na rua e vi o neném, sabe? Agarradinho com ela. Só que o neném tava no chão. Ela disse que não tinha leite pra dar pro neném. Então, assim, eu como mãe, como ser humano, eu fiquei muito tocada com aquilo. Porque a gente que trabalha, que se esforça, né? Pra dar o melhor pro filho, a gente sempre tá ali tentando. Ah, não, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo para a criança. E sempre tá tentando dar sempre do bom e do melhor. E essa mãe não tinha condição. Aquilo assim, gente, acabou com o meu dia, né?
Não acabou porque eu dei o dinheiro para a menina, mas eu fiquei pensando, Senhor, hoje eu dei o dinheiro para ela os outros dias. Como é que ela faz para alimentar essa criança? Fiquei mesmo muito preocupada. A criança devia ter uns 8, 9 meses. Isso mexeu bastante assim comigo. Eu fiquei pensando bastante sobre essa questão, né? Por que que o governo não faz nada? Por que que o governo vê essas pessoas vivendo desse jeito e não fazem nada, não oferecem uma oportunidade, né? E ela estava ali, trabalhando para poder comprar um leite, comprar alguma coisa para o filho, né? Mas também a criança não estava abandonada, estava sendo cuidada por ela. Número 4. Assinale com X a única alternativa falsa. Então, gente, dentre todas essas quatro, só uma é verdadeira. Aliás, a única que é, só uma é falsa. Olha, a tia Mariana tá falando um monte de coisa embolada. Mas é assim mesmo. Toda criança tem direito à educação, à moradia, ao lazer e aos serviços médicos. As crianças não podem ser exploradas em trabalhos que prejudiquem sua educação, seu desenvolvimento e sua saúde mental e moral, né? As crianças não podem ser discriminadas pela sua cor de pele ou pelo tipo de cabelo. As crianças não precisam ser amadas e nem compreendidas. O que vocês acham disso? Qual que é a única afirmativa aí, a única alternativa que está errada? Aí vocês vão colocar aí para a tia Mariana, tá? A resposta que está errada é só até o número 4 da página 73. Do outro lado já é capitanias hereditárias, a gente já fez essa atividade. Então não é para vocês fazerem, tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Façam suas atividades. Não deixem para depois, não deixem para a última hora. Vocês são capazes, vocês são lindos, vocês são maravilhosos. Estão ouvindo? Maravilhosos. Força, meus filhos. Vamos, vamos que a gente vai conseguir. A gente vai chegar no final do ano com todo mundo passando de série, passando para o sexto ano. A gente vai conseguir vencer essa batalha, né? Eu vou olhar vocês ano que vem lá no sexto ano, aí os alunos da